Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo com o pastor Luiz Rigonato. Nessa sexta-feira, nesse feriado abençoado de Páscoa, vamos aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Envie a sua pergunta aqui para a gente no nosso WhatsApp 999972005. Nos acompanhe também pelo nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência, o Senhor te abençoe. Eu desafio você a participar deste momento de compartilhamento da vida da palavra. Deus e a palavra são a mesma coisa. Jesus é o verbo que se fez carne. E ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como que nós nos alimentamos de Deus? Bom, a gente alimenta de Deus pela ceia, mas alimentamos de Deus também lendo a palavra, ouvindo a palavra e também ouvindo a resposta das perguntas que a Raquel de Lima faz e que eu tento aqui responder. Amém? Ore por mim, fique conosco e certamente vai ser um dia de muita revelação na palavra de Deus. Revelação é entendimento de qual é a vontade de Deus para o assunto respectivo. Fique conosco. Ah, maravilha. Então, vamos lá, então. Vamos começar com a pergunta da Mônica, pastor. E ela quer saber, se Jesus veio e cumpriu a lei, por que devemos viver na graça e não na lei? Sim, Jesus veio para cumprir a lei. Mas, olha só, essa questão de você achar que deve viver na lei, você é impotente, incapaz. Todos nós somos incapazes, somos incompetentes e impotentes para cumprir a lei. A lei foi dada para que o homem descobrisse duas coisas, o caráter de Deus e o quanto é incapaz de cumprir a lei. Jesus veio e a cumpriu. E o fato de Jesus ter cumprido a lei, olha, a lei ela mostra o nosso pecado. Se não tivesse lei, não saberíamos o quão pecadores nós somos, o quanto nós somos pecadores. E quando a lei foi dada, ela foi dada para expor a nossa malignidade, a nossa incapacidade de andar em obediência a Deus. A lei, ela é um padrão, é o padrão do próprio Deus. Quem é o homem que consegue andar segundo o padrão de Deus? E o que Jesus fez? Ele imprimiu, a Bíblia diz em Hebreus que as leis de Deus foram impressas no nosso coração e na nossa mente, no nosso espírito.
por isso que Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. E o que é a graça? A graça é Jesus, é uma pessoa. A Bíblia diz em João capítulo 1, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Cristo. Jesus se manifestou cheio de graça, cheio de verdade. Então, quando você não consegue andar em linha com a verdade, você precisa recorrer para a graça. E a graça te carrega nos braços. E o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Ok? Então é por isso que Jesus veio e cumpriu a lei. A lei, ela é boa para mostrar os nossos defeitos, mas ela é incapaz de nos abençoar. Pelo contrário, ela tão somente nos condena. Sobre toda a condenação da lei, Jesus sofreu a condenação lá na cruz. Aí, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está escrito desse jeitinho, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é transgressão? É não cumprir a lei. Então isso aqui é graça. Por isso nós não precisamos mais andar na lei. Ah, mas isso quer dizer que nós estamos à vontade para pecar? De maneira nenhuma. Pelo contrário. O pecado não tem mais domínio sobre nós quando nós andamos na graça. E não é questão de ter uma concessão e uma autorização livre para descumprir a lei. Não quer dizer que agora existe uma lei sobrenatural, superior, que nos impede de andar no pecado. Bom, aí diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, para que digamos aos homens, em nome de Cristo, reconciliem com Deus, porque aquele que não conhecia o pecado, ele se fez pecado no nosso lugar, na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, dessa forma, existe uma lei que opera agora. Por que a sua pergunta é, por que não precisamos mais de andar na lei? Nós andamos numa outra lei agora, que a Bíblia diz que devemos andar nela. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, que te faz pecador, que te faz condenado à morte. Então, tudo já foi providenciado por Deus. Então, Mônica, não viva nessa lei de morte. Viva na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 2, para sua edificação. Leia, ore, deixe o Espírito falar com você. Maravilha. E o Paulo Sérgio quer um esclarecimento aqui sobre o batismo, pastor. Ele está perguntando aqui, Jesus batizou alguém? Todos os discípulos de Jesus Cristo eram batizados? E quando Jesus Cristo diz, quem crer e for batizado será salvo, ele não estaria querendo dizer que quem crer receberia automaticamente ou instantaneamente o batismo do Espírito Santo de Deus? Não, esse batismo aí, Paulo Sérgio, não é esse batismo. Esse batismo é literalmente o batismo, seja por aspersão ou imersão em águas, é o batismo, esse que você conhece, que fazemos literalmente, e que não é uma mera cerimônia, mas é uma grande experiência de vida. É uma passagem, é uma aliança. Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 2, que ele não batizava, eram os seus discípulos que batizavam. Olha, Jesus não tinha como se envolver nessa logística e na cerimônia de batizar, porque aí as multidões seriam inumeráveis, gostariam de batizar com Jesus. Quem crer e for batizado, nós não cremos na salvação batismal. O que a palavra de Deus está falando em Marcos capítulo 16, dos versículos 15 ao 17, é que quem creu de fato,
ele vai entrar nessa ordenação e aliança do batismo. Ele não vai abrir mão disso quando ele crê de fato. Então ele creu e vai desejar ser batizado. Para que o batismo? Porque o batismo é um sinal de aliança, de compromisso com a nova e eterna aliança firmada no sangue de Jesus. Essas pessoas, elas creem, querem dar o testemunho. Todo aquele que crê, isso é um sinal, ele vai desejar expressar esse testemunho. Às vezes os pais têm uma dificuldade com crianças que às vezes têm 10 anos, 11 anos. Elas têm uma fé tão firme e viva no Senhor que ela pede para se batizar. Por que a criança quer? Você acha que ela está se divertindo como se fosse num parque de diversões? Não, porque ela está sendo movida por fé. E nós não temos uma recomendação bíblica do limite de idade, mas a tradição recomenda que seja pelo menos a partir dos 12 anos. Para que a criança, você aguarde de fazer algo sem um entendimento. Mas a criança, quando ela pede para se batizar, ela já está tendo a compreensão. E o batismo, por que ele é importante? Porque a Bíblia diz, eu estou com ela aberta aqui em Romanos capítulo 8, eu retrocedo ao capítulo 6 de Romanos, onde está escrito assim, no versículo 4, ouça, ou porventura, versículo 3, 6, 3 de Romanos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O mergulho representa e aponta para a morte do Senhor. Quando você é trazido à tona, representa a ressurreição. Aí você passa a viver em novidade de vida. Qual é a novidade de vida? É porque agora você está em Cristo e você tem todas as provisões do céu à sua disposição. Fomos sepultados com ele na sua morte, pelo batismo. E agora podemos andar em novidade de vida. Que novidade de vida é essa? Você é guiado pelo Espírito, você tem toda a provisão necessária para viver a vida espiritual, a vida emocional e a vida física. O vestir, o comer e o beber. Você está liberto do poder do pecado. Você está livre agora da influência do mundo. Ok? Batismo é mudança de jurisdição. Batismo é a fronteira final entre o mundo e a nova vida em Cristo Jesus. Acho que já expliquei. Tá bom por aí, né? O Paulo Sérgio. Quando eu penso em batismo, pastor, eu sempre penso no casamento, né? Na minha aliança, concepção, né? É uma aliança, é um desejo enorme de oficializar, de contar para todo mundo. Então eu acho que quem ama quer contar para todo mundo, de forma pública. É exatamente isso, esse compromisso, essa consagração e dedicação por aliança. Agora, o batismo com o Espírito Santo, acho que vale falar para o Paulo Sérgio que a sua experiência com o Espírito Santo, ela tem 3 estágios. Primeiro, ele está ao seu derredor, ele te convence do pecado. Depois que ele te convence do pecado, você nasce de novo. Aí ele vem morar em você. É uma experiência agora íntima, é um Deus residente. E a terceira experiência, ele vem sobre você com poder, é o batismo com o Espírito Santo, viu, Paulo Sérgio? Esse batismo aí é uma experiência específica com o Espírito Santo, que às vezes com muitos, acontece no ato do batismo nas águas. Tem pessoa que nunca falou em língua, mas quando ele é mergulhado e trazido à tona, ele começa a falar em línguas. Então é um batismo duplo. É um batismo nas águas e com o Espírito Santo. Para que o batismo com o Espírito Santo? É para te dar poder para testemunhar. Como prática e tradição e como igreja, nós recomendamos e orientamos que só o batizado no Espírito Santo é que deve liderar uma célula. Por quê? Se não tiver poder do Espírito Santo, a pessoa não tem habilidade para pregar, para expelir demônios ou para curar enfermos. Por isso que Jesus falou, esses sinais
Onde acompanhar, né? Os que creem em meu nome. Em meu nome, o que eles vão fazer em primeiro lugar? Falarão em novas línguas. Expelirão demônios. E os enfermos, se eles impuserem as mãos sobre eles, eles serão curados. Isso é poderoso. Aleluia. Amém? Então vamos para a pergunta do Fábio aqui. Ele quer saber a respeito do muçulmano. Um muçulmano que nunca conheceu Jesus, não teve a oportunidade de conhecer devido às leis deles. Para onde eles vão? Como será a salvação deles? Então, a salvação deles é garantida por aquilo que a Bíblia diz. Ninguém comparecerá perante Deus sem ter tido uma oportunidade proporcional de salvação, oportunidade de salvação, todo homem. Ninguém vai para o inferno sem ter tido o privilégio da oportunidade da escolha. Ah, pastor, mas nunca ninguém pregou o evangelho, ele vive lá em condição remota, reclusa no meio do islamismo. Pois é, a Bíblia diz isso, olha, a respeito do conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19, que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ah, Deus lhes manifestou de que maneira? Versículo 20 fala, Romanos 1, 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, qualquer homem de qualquer natureza ou religião, eles são perante Deus indesculpáveis. A própria natureza, né? Prega, fala a respeito de Deus. A natureza é um dos elementos que testifica, que dá testemunho de Deus. Uhum. Mas eles têm conhecimento de Deus. E têm a oportunidade de glorificá-lo como Deus ou não. Então as pessoas não serão julgadas com base em ignorâncias. Eles são julgados com base na oportunidade que tiveram de glorificar a Deus. Amém? Eu espero, Fábio, que eu tenha te ajudado. Ok, maravilha. A gente vai finalizar esse primeiro bloco. Você que ainda não enviou a sua pergunta, envie para a gente aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Você já enviou a sua pergunta? Envie para a gente agora aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Nos acompanhe também no nosso canal do YouTube Rádio Vim FM. Tem também o Instagram do pastor Luiz Rigonato, Luiz com Z. A sua pergunta pode ser respondida lá também, tá bom? E a gente vai começar com a pergunta aqui do Sid Clay. Olha só o que ele está dizendo aqui, pastor.
Em Efésios 6,12, afirma que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Em Colossenses 1,16, diz que tudo foi criado por ele e para ele. E aí continua o versículo: seja tronos, dominações, principados, sejam potestades. E o que ele quer saber é: o próprio Deus criou então essas potestades malignas? Sim, o próprio Deus criou. O versículo que você mencionou, Sid Clay, a Bíblia diz que pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas nem tudo permaneceu para ele, nunca, ou seja, essas coisas não permaneceram plenamente designadas para o propósito original. É por isso que eu digo, propósito não é garantia de destino. Tudo que Deus criou é bom e perfeito, mas desvirtuaram porque Deus deu a liberdade aos seres inteligentes para fazerem escolhas. No passado, que não se data na eternidade, a palavra de Deus diz que, falando sobre Lúcifer, que nem tem esse nome mencionado na Bíblia, leia-se o diabo, que domina sobre principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz que ele falou em Isaías 14, versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual foi a resposta dessa pretensão diabólica? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ainda que ele não habita lá, o destino final de Satanás é esse: ele vai ser arremessado na lata de lixo do universo inteiro. Pastor, mas como que se explica isso? Olha, se explica pela grandeza de Deus. Mas Deus lá nessa eternidade passada, ele não poderia ter resolvido o problema? Não, Deus não trabalha com queima de arquivos. Ele está por sua justiça, ele está respondendo com justiça ao universo inteiro. O andamento e o julgamento do diabo. Que processo que é esse onde o diabo está sendo julgado? Olha, o trâmite do processo está nas nossas mãos como igreja. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado. E na sua ascensão, ele nos deu autoridade para essa luta aberta. E em Efésios 3,10 está escrito assim, 3,9. Olha, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora Efésios 3,9. E o versículo 10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Porque quando o diabo diz: olha, eu vou subir no ápice aí, no lugar mais alto desse universo, e serei semelhante ao Criador do universo. A gente não sabe a origem do mal, por que isso foi encontrado no coração do diabo. Mas Deus deu a ele a liberdade de fazer suas escolhas. Quer dizer, não foi com o propósito de tornar maligno o que se tornou maligno o que Deus criou, mas desvirtuou-se. Lá no Éden aconteceu a mesma coisa. Adão e Eva, criados por Deus, dotados de toda a glória, eles poderiam escolher pela árvore da vida. Se eles tivessem se alimentado da árvore da vida, eles teriam contraído Deus para dentro de si mesmos. Mas eles fizeram uma outra escolha, escreveram uma outra história. E hoje nós estamos aqui, como igreja, trabalhando, sendo sustentados pelo Senhor. Podemos permanecer firmes, porque esse é o propósito da armadura de Deus, de Efésios 6,10, prevalecer inabaláveis e firmes, para que o propósito de Deus se consume. Mas lembre-se, você foi chamado para um propósito. Mas cuidado com aquilo que tenta te desviar
e desvirtuar o propósito na sua vida. Deus criou todas as coisas, soberanias, poderes, tronos, invisíveis e visíveis, mas foram criadas por Deus, não com o propósito de serem tão danosas. É como o casamento é uma grande bênção, e o inferno inteiro se levanta para comprometer o propósito do casamento, porque é exatamente muito bom. Certamente, das pautas do inferno, o casamento tem a primazia dos ataques, porque casamento é a célula central da sociedade. Destruindo o casamento, destrói-se o país. Eu espero que eu tenha te ajudado. Como que é o nome dele? O nome dele é Sid Clay. Sid Clay. Ai, glória a Deus, né? O poder de Deus é muito maior do que essas potestades, e esse poder habita dentro de você. Infinitamente maior. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito bom. Romanos capítulo 8, versículo 35. Pastor Will Glideson, ele está perguntando aqui, é correto ficar orando e pedindo sempre a mesma causa? Eu não estou perdendo o descanso quando eu estou insistindo na mesma tecla? Não, a primeira coisa é não perca o descanso. Agora, pede descansando. Orar insistentemente é legítimo? Sim. Jesus, ele deu uma instrução clara sobre a oração insistente. A oração insistente, ela deve ser perseverante. Não é pela muita repetição, como o próprio Senhor Jesus disse, que você é ouvido. Você é ouvido pela sua fé. Você vai ser ouvido por fé. Viu, Glideson? E Jesus falou em Lucas 18. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele conta a história que ocorria numa cidade de uma viúva. E ela insistentemente, ela pediu para um juiz julgar a causa dela. E aí, aquela viúva batia na porta daquele juiz diariamente. Por algum tempo ele não quis atender. Mas depois disse consigo mesmo, eu não temo a Deus, não tenho respeito de homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, guarda a palavra, importunar. Jesus está nos dando o direito de, com todo respeito e fé. Fé é o que move Deus, não é o seu choro, não é a sua dor, não é a sua enfermidade ou tragédia que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a sua fé. E aquele juiz falou, eu vou julgar a causa dessa mulher, para não suceder que por fim ela venha molestar-me de novo. Então disse o Senhor Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam, sabe quando, ô Glideson? Dia e noite, noite e dia, continuamente, de maneira regular, perseverante. Perseverança é um dos sintomas da sua fé. E a Bíblia diz, digo-vos, portanto, que depressa Deus lhes fará justiça. Ok? Então ele precisa de encontrar fé na sua vida para fazer isso. Não é pelo ato da repetição, mas é pelo ato da fé. Raquel de Lima. Amém. O Sérgio Sandri, pastor, está perguntando aqui, a Bíblia diz, se permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, na graça, eu posso pedir qualquer coisa? Esse é um das maiores verdades da nova aliança. Está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. É exatamente. Eu gosto muito desse texto na versão, nova tradução da linguagem de hoje, onde está escrito dessa maneira. Ouça, a nova tradução da linguagem de hoje, que diz, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês vão receber tudo que pedirem. Então é inacreditável, né, Sérgio Sandri? Mas é exatamente isso. Pura e simples essa verdade, mas é isso. Então você só basta permanecer em Cristo, nele, olhando para ele,
que você pode pedir o que você quiser. E isso vai ser feito. Porque aquele que pede, recebe. E Jesus ele fala isso em Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e alcançareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, o que busca, alcança, e o que bate, a porta se abre para ele. Pastor, qual que é a base? O sangue de Jesus é a base. De Hebreus, capítulo 10. Então, na revista e atualizada, em Hebreus, capítulo 10, porque você não pode chegar para pedir com base em méritos pessoais, com base em necessidade. A necessidade, ela não é a base, a necessidade é o motivo. A necessidade é que vai promover a intensidade no seu coração. Mas a base é a fé. Por qual caminho, pastor? Bom, eu vou achar esse versículo aqui. Está aqui, Hebreus 10 e 19. Isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos é um lugar de intimidade, onde Deus habita, é no seu espírito. Mas por que meio? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. É o sangue de Jesus, ok? Pelo sangue você pode apresentar o sangue e você recebe. Então é dessa maneira que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos dar liberdade e acesso. Mas eu gosto muito de Hebreus também, 4,16. Eu sei que você está escandalizado, mas não pode ser, sabe que é inacreditável. É bom demais, né, para ser verdade? É bom demais para ser verdade, mas é verdade. Em Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Não é um trono de juízo, é um trono de graça. O trono de juízo é a cruz, já aconteceu, te deu acesso livre. Olha, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro no tempo da oportunidade. Qual a oportunidade? Aquela que você constituir diante de Deus. Amém? Amém. E se você está cheio da palavra, você só vai pedir aquilo que está em conformidade com a palavra, né, pastor? Aquilo e Deus que está vai fazer. em linha com a palavra. E o que está em linha com a palavra é que você pode pedir o que você quiser e você vai receber de Deus. Maravilha. Amém? Obrigado por essa pergunta, porque torna oportuno a gente levantar esse assunto de tanta graça, de tanta bondade da parte de Deus. Maravilha. A gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Mande a sua pergunta aqui para a gente, para o nosso WhatsApp 999972005. Até daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao vivo, nosso último bloco desse tempo incrível aqui, que nós estamos sendo muito edificados, estudando a palavra de Deus, se aprofundando aqui, sendo iluminado pela luz da palavra de Deus. Você não enviou sua pergunta, não foi respondida? Não fique chateado, tá bom? Mande pra gente. Se não for respondida nesse programa, provavelmente algumas chegaram, não serão respondidas agora, mas serão respondidas nos próximos programas. Tem também o Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato, siga ele e provavelmente a sua resposta pode estar lá, tá bom? Pastora Rosenta, ela tá perguntando aqui, ó. Muitos se aproximam ou buscam de Deus pelo que Ele faz por nós. Como saber se eu amo mesmo a pessoa de Deus ou se eu o busco pelo que recebo? Como amá-lo cada dia mais? Então, Rosenta, é Rosenta? Rosenta. Olha só, isso foi uma dúvida que esteve no meu coração, no meu entendimento, digamos, por muito tempo. Mas se você observar com clareza o que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 19, por aí, eu leio com você só para edificar a sua fé. Versículo 16 de 1 João capítulo 4 diz: olha, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Esse é o primeiro passo. Quando você tem fé no amor de Deus, esse amor de Deus, ele cria em você uma dinâmica sobrenatural que te leva a amá-lo. Mas tem que ser sempre nessa ordem. Primeiro, Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. As maiores coisas de Deus estão nesse texto. Não é à toa que os estudiosos e teólogos da Bíblia dizem que esse é o texto de ouro dela. Quer dizer, é o evangelho em miniatura. Como numa gota d'água a gente percebe a presença do universo, nesse texto, nem o anjo Gabriel conseguiria advérbios que superassem a exclamação do poder dessa verdade. Ele não conseguiria algo maior do que isso, porque Deus, o maior ser, expressou o maior sentimento, ele amou. E ele praticou o maior ato que uma pessoa pode praticar. Ele deu o maior presente, que é o seu Filho, para que toda essa maior oportunidade nele crê, o menor sentimento, a menor exigência. Então se torna a maior porta de entrada para a salvação do amor. Porque esse é o amor, né? O amor é o maior sentimento de um ser. E Deus é o próprio amor. Ou seja, então o amor, ele tem a dimensão da maior coisa desse universo grandioso, que é o próprio Deus. O que pode superar a Deus? Nem a eternidade é maior do que Deus. A eternidade, na verdade, ela é uma entidade a serviço de Deus. E o amor e Deus estão ali com a mesma expressão. Se você quer conhecer a Deus, entenda o seu amor. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a maior diferença. Você estava condenado eternamente, mas agora você não vai perecer. Eternamente você está salvo. E você vai adquirir a maior possessão que alguém pode dar. E só alguém que é amor pode conceder. É a vida eterna. Não é só uma vida longa, mas uma vida que vale a pena, com todas as delícias. A história inteira será pequena para desfrutarmos de uma tão grande graça. Conhecendo isso, Rosenta, você crê no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E nisso é aperfeiçoada a sua competência, Rosenta, de amar. Eu sei que a sua crise aí, como que eu posso saber que eu amo a Deus? Será que não é algo interesseiro? Ainda que seja. É Deus que está nos subornando santamente para sermos atraídos por essas coisas. Ele está nos conquistando, né, pastor? É um processo de conquista. Acho que é boa essa expressão. É um processo de conquista. Para que mantenhamos a confiança. Olha, é Deus que está gerando essa estabilidade. Confiança é estabilidade emocional. De você saber que alguém te ama. É tão ruim você gostar de alguém e não ter a confiança
de que aquela pessoa confia, ou que você pode confiar no amor daquela pessoa por você, principalmente em cortes, namorados que estão ali no processo para consolidar um relacionamento pelo casamento. Será que ele me ama? Será que ela me ama? Eles estão cheios dessa, é uma sede insaciável de consumação, de confiança, de amor. Mas em Deus não tenha dúvida, porque a Bíblia diz, pois segundo Ele é, nós somos neste mundo, Ele está nos abençoando. E no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo de que você seja ou não seja amado, ou que você ama ou que não ama. Se Deus te atrai, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Ele te aperta com tanta força nos braços dele, que você não tem como escapar desse amor ou de amá-lo. Ele só quer que você se deixe ser abraçado por ele. Porque o medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E por que, Rosenda, que nós amamos a Deus? 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Isso basta, eu acho que é suficiente. Já fui longe o suficiente para você entender, Rosenda. Pastor, a gente estava participando da campanha, né, dos 21 dias, e a gente ouvindo tanto sobre o amor e sobre a graça de Deus. E num momento eu estava ali orando em casa, e aí, tão maravilhosa a presença de Deus, mas eu falei, será que essa história de graça e de amor é constante? Será que eu não estou sendo piegas demais? Mas o Espírito Santo de Deus falou claramente, né, que Ele quer viver uma história de amor o tempo todo. Inclusive, né, Cristo, o tempo todo, eternamente. Eternamente, né? Inclusive, Jesus, ele até brigou aí com a igreja, se eu não me engano, foi de Éfeso, né? Porque ela abandonou o primeiro amor. O Senhor quer que a gente seja sempre, né, apaixonado. O primeiro amor é a convicção de que você é profundo e completamente amado por Deus. E que não tem reservas, não tem limites dele a nosso favor. Isaías 64, versículo 4, que diz, olha, nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Amém. Amém? E Paulo falou assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uhum. Os irmãos ficam às vezes inseguros. Puxa vida, mas Deus preparou isso para aqueles que o amam. E eu amo a Deus. É claro que você ama. Você ama com o amor dele, tá? Entenda que esse amor é promovido, precipitado e patrocinado pelo próprio Deus. Aleluia. Não é você, mas é Ele. E todas as coisas estão preparadas para você. Então resta para mim, para você dizermos, tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória em que nós há de ser revelada. Amém? Uau! A Rosana quer saber aqui, pastor, se os que morreram estão vivos no seio de Abraão, quem são os mortos que ressuscitarão no arrebatamento? São os que estão vivos. Mas então não morreram. É um paradoxo. Que história é essa? Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, como dizem as Escrituras, ainda que morra, viverá eternamente. Quem que vai ressuscitar? É porque essa morte, ela é o som. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento não diz que morreram, eles dormiram. Quer dizer, o corpo aqui, essa morte é na dimensão da terra, ok? Mas perante Deus estão vivos, estão conscientes. E a prova, mas eles estão conscientes? Bom, a ressurreição que você está falando é a de 1 Coríntios 15:53, onde diz, ao ressoar da 7ª trombeta, os que dormiram em Cristo vão ressuscitar, ok? Ao ressoar da 7ª trombeta. Mas em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, mostra claramente qual é a condição daqueles que morreram. Então não estão tão mortos assim como você pensa. A Bíblia diz assim, que quando ele abriu o 5º selo, João viu debaixo do altar a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. O corpo deles foi executado e morreram no corpo.
mas a alma foi para Deus. E a alma desses que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, estava clamando em grande voz, dizendo... Então há um clamor daqueles que morreram. Então eles não estão inconscientes, como muitos pensam que estão dormindo, né? E eles estão fazendo uma reivindicação inteligente. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Há uma invocação de louvor, de dependência, de adoração, de reverência, de respeito. Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Desta forma, Rosana, eles estão claramente conscientes. Se você ler Lucas 16, quando Jesus conta a história do rico e Lázaro, estão vivos, estão conscientes. Tanto aqueles que foram para o paraíso de Deus, como aqueles que foram para o inferno. Estão vivos, com consciência clara, e estão aguardando o fim de todas as coisas. Já foram julgados? Não foram julgados ainda. Apesar de Hebreus dizerem, em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Desta forma, Rosana, o juízo ainda não vem. Eles estão aguardando com consciência clara. É por isso que Paulo fala que o morrer é lucro, porque ele sabia que aquele que morre, ele vai para Cristo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, o viver é Cristo para o propósito, para a obra. É a consideração útil da graça, para no tempo da graça nós ativarmos o reino, pregarmos o evangelho, orarmos pelas pessoas, responder perguntas bíblicas, como eu estou falando aqui. Mas e o morrer? É lucro, porque vai para a glória. É cumprimento de etapa. Que Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora eu aguardo a coroa, que está guardada para mim e a todos que amam a sua vinda. Eu espero que eu tenha te ajudado, Rosana. Maravilha, glória, porque é recompensa, né? Então é bom demais. O Adson, pastor, para finalizar aqui o nosso bloco, a gente está quase chegando ao finalzinho. Ele quer saber por que João Batista, quando estava preso, duvidou que Jesus Cristo era o Messias, mesmo depois de tê-lo batizado e de ouvir Deus falar, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só, João Batista duvidou? Eu não acredito que João Batista tenha duvidado. Ele passou por um momento de uma crise profunda. Ele tinha um ministério grandioso. Sobre Jesus e o seu ministério, ele havia dito, olha, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias para o seu ministério. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa era uma premissa dada por Deus para João Batista. É como se Deus tivesse dito para João Batista, quando Jesus começar o ministério dele, que o seu ministério, João Batista, não concorra com o dele. Porque João Batista ele veio como um grande preparador do caminho para o Messias, para o Senhor Jesus. Aí entra uma verdade e um princípio poderoso. Mais sábio do que saber o tempo de começar, é sábio saber o tempo de terminar. João Batista foi necessário então que Deus arranjasse uma cadeia para ele. Porque a Bíblia diz que as multidões de Israel e dos países vizinhos, eles vinham até João Batista. Porque ele tinha uma mensagem viva, era uma mensagem de autoridade, que estava proclamando a vinda do ungido, que salvaria as nações do mundo inteiro. Mas, criando um ministério concorrente, foi parar na cadeia, ele não compreendeu aquilo. E quando ele manda lá em Lucas 7, eu abro a minha Bíblia aqui para ler com você, capítulo 7, versículo 20. Versículo 20, abri. Ele manda 2 discípulos perguntarem a Jesus. E eles falam para Jesus, olha, João Batista, ele nos enviou para fazer uma pergunta. O Senhor é aquele que estava para vir, o Messias ungido, ou esperaremos outro?
Ele não estava duvidando na verdade, ele estava manifestando. Você já viu quando você está irado? A gente não pode agir na ira, a gente não pode agir no ressentimento. Eu tenho uma máxima que diz que tentar agir na ira é o mesmo que tentar acender uma lâmpada, uma vela no meio da tempestade. Vai ser inútil, vai ser inócuo o propósito. E ele, naquela mesma hora, Jesus, ele falou, vou responder para ele. Ele curou muitos enfermos, moléstias e de flagelos de espíritos malignos. E deu vista para muitos cegos. A pergunta de João Batista levou Jesus a reagir. E os cegos, os endemoniados, os acometidos de flagelos foram beneficiados com a reação de Jesus. Então Jesus lhes respondeu, olha, você vai dar uma resposta seguinte. Vocês viram com seus próprios olhos. Então anuncia para João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os coxos andam. Ou eles viraram anjos. Eles viram anjos, né? Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar motivo de tropeço. Agora Jesus tem um problema aqui. Porque... O senhor está dizendo que essa pergunta de João foi uma incitação aí para que Jesus fizesse logo o que ele tinha vindo a fazer? Não, ele queria que ele fosse tirado da cadeia. Ah, é? Ele queria sair da prisão. Ah, sim. É como se João Batista estivesse dizendo, Senhor, eu vim para ser um preparador do caminho, agora você não está nem aí, eu estou aqui preso. Ah, tá. Eu fui preso por Herodes por pregar a justiça. Uhum. A pregação do evangelho, ela é uma grande promotora de retaliação do inimigo. E muitas justiças são cometidas quando se prega o evangelho. Eles caluniam pastores, falam mal. E nós não podemos nos ressentir disso. Uhum. E Jesus, só que ele tem um problema. Ele repreendeu João na presença de muita gente. Mas agora ele vai recomendar João. Ele falou, olha, a Bíblia diz que tendo os 2 discípulos ido anunciar para João, a Bíblia diz que passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Quem que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Ele falou assim, olha, assim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo que muito mais do que um profeta. Jesus não podia desrecomendar ou criticar João, porque João havia recomendado ele. E se Jesus desfaz a autoridade de João, ele compromete o seu próprio ministério. Ele fala assim, este é aquele a quem está escrito, eis aí vos envia a tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho perante ti. Eu vos digo que entre os homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ok? Então essa questão, o que é maior do que João Batista, mesmo sendo menor no reino dos céus? Isso é resposta para o próximo programa. Próximo programa Tira Dúvidas ao vivo, é verdade, o tempo já se foi. Obrigada, pastor. Vamos orar então? Prepara o seu coração, né, para se apropriar das verdades que foram ditas aqui nesse programa. Amém, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças e louvamos o seu nome, porque em ti confia os que conhecem o seu nome, porque o seu nome é bondade, o seu nome é amor, porque o Senhor se assentou num trono que erigiu para julgar com retidão cada uma das pessoas. E o Senhor jamais desampara aqueles que te buscam. Certamente comigo nesse momento tem dezenas de milhares de pessoas orando. Estamos aqui, Senhor, na expectativa de serem abençoados. Por causa dessa expectativa, dessa fé, por mais simples que seja essa fé, o Senhor vai atender conforme a necessidade de cada um. Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito: ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? O Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus da batalha.
É o Senhor que peleja as nossas pelejas, as nossas lutas, as nossas guerras. Não preciso me debater ansiosamente por coisa alguma, porque só faço ser conhecido diante do Senhor e o Senhor prontamente me ouve. O Senhor é o Deus que é poderoso para fazer na medida do infinitamente além, na medida do infinitamente mais. O Senhor conhece os nossos corações, são dotados de desejos legítimos e ilegítimos. E às vezes nos encontramos em pontos de dificuldades, que nos inclinamos para o erro, mas o Senhor nos salva desse erro. Mas o Senhor oh Deus bendito, é mais precioso do que qualquer desejo satisfeito. O Senhor é o suprassumo dos desejos insaciáveis. Quem beber da água que o Senhor dá, esse nunca mais tem sede. Quem comer da comida que o Senhor serve, nunca mais tem fome. Ou seja, oh Deus, a sede dos desejos insaciáveis é suprida, é saciada no Senhor. Amém. Pessoas que estão em dificuldades, oh Deus, no relacionamento conjugal, dificuldades na saúde, eu envio uma palavra de cura, necessidades financeiras, eu envio uma palavra, uma resposta a todas as necessidades. O Senhor é a resposta para todos os desejos. O Senhor é o suprimento para todas as necessidades. E o meu Deus em glória há de suprir cada uma das necessidades. O Senhor é o Deus que opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2,13. Leva-nos para, ó Deus, a fonte dos desejos supridos. O Senhor é essa fonte. O Senhor nos leva para os pastos verdejantes, onde tem fartura, tem comida com abundância. As águas tranquilas, as águas de descanso, as águas dos desfrutes. Oh, bendito Deus da graça. Abençoa todos aqueles que oram conosco, Pai. Amém. Eu oro por Goiânia, pelo Brasil, eu oro pela igreja, eu oro pelos cultos que acontecerão em Goiânia, na Videira, eu oro pela vida do pastor Aloísio e de todos os pastores que pregam o evangelho da graça, o evangelho genuíno, aqueles que mostram a bondade de Deus. Sim, a bondade infinita do Senhor, que é incompreensível ao nosso coração, ao nosso entendimento. Mas por essa oração, eu trago à memória aquilo que pode dar esperança, que são as suas misericórdias, que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Bendito Deus da graça, muito obrigado. Em o nome de Jesus. Amém e amém.